Olá, doutoras, olá, doutores. E aí, tudo bom com vocês? Se é a primeira vez que você está aqui e você não me conhece, meu nome é Salomão Rezedá e eu sou professor de Direito Civil. Esse é nosso primeiro vídeo de um projeto que resolvi fazer para esclarecer os pontos de alteração que serão trazidos pelo PL 04 de 2025, que tem como objetivo atualizar o nosso queridíssimo Código Civil. Eu vou fazer vídeos que serão trazidos aqui para vocês com artigos onde vou demonstrar o porquê da alteração, se essa alteração é uma alteração viável ou se é necessário, na minha opinião, e aí eu convido todos vocês que, na medida em que os vídeos forem publicados, que deixem comentários para que eu possa entender se a opinião de vocês também é a mesma da minha, acerca de propostas de aperfeiçoamento do próprio projeto de alteração do Código Civil de 2002. E logo de início, logo aqui neste primeiro vídeo, eu quero convidar vocês a refletir sobre exatamente o ponto em que estamos. Atualmente, qual é o estado da arte? Atualmente nós temos um projeto de código, um projeto de reforma do Código Civil de 2002, que é o PL 04 de 2025. Esse PL ele tem como relator o senador Rodrigo Pacheco. Então é um projeto de lei que começa pelo Senado. Depois que ele passar do Senado, ele vai voltar para a Câmara. Se tiver alterações na Câmara, ele volta para o Senado e assim o processo legislativo ele vai andando. Isso significa dizer, sem entrar em muito tecnicismo nesse momento, que nós estamos no marco inicial do projeto de lei. Então, nós estamos ainda nos primeiros passos do projeto de lei. E apesar de estarmos nesse primeiro passo, nós temos aí ressoando inúmeras críticas, inúmeros elogios ao projeto de lei. Então, nós temos um barulho enorme para algo que está no seu início. Na minha opinião, isso é bom, isso é ruim, isso é bom. Eu entendo que toda crítica, ela deve ser muito bem-vinda, ela deve ser recepcionada, ela deve ser abraçada, analisada. Agora, se essa crítica vai servir como fundamento para uma alteração de texto futuro, aí é um outro problema. Mas toda crítica, ela é muito bem-vinda. Para que a gente possa entender, na realidade, o que é o projeto, o que é o PL 04 de 2025, nós temos que compreender que, ao contrário do que muita gente vem falando, não se trata de um novo Código Civil, tá? Isso aconteceu em 2002. O que nós faremos hoje com o PL 04 de 2025 é uma proposta de atualização do nosso código. Como eu disse, não se trata de um projeto novo, não se trata de um código, melhor dizendo, novo. Isso aconteceu, por exemplo, com o Código de Processo Civil de 2015. Nesses vídeos, nós vamos ver, eu vou tentar mostrar para vocês, que boa parte dos artigos do código, eles sofreram atualizações. Não existe nada de tão novo assim que a gente possa dizer que todo o corpo do código tenha sido alterado, toda a sua linha principiológica, ideológica tenha sido alterada, como aconteceu, por exemplo, em 2002, a justificar a expressão novo Código Civil. Sim, nós teremos uma atualização do código, que, na minha opinião, é uma atualização extremamente necessária. Não há como negarmos o que o código ele precisa ser atualizado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho também por demais forçado a ideia de que nós temos um código novo. Não, não temos um código novo. De fato, como foi publicado recentemente pela Folha de São Paulo, nós temos 54% do código, ele
tem algum tipo de alteração. Ou seja, 54% dos artigos do Código foram modificados. Mas isso não significa dizer que houve inserção de coisas novas, inéditas, não alcançadas até então. Nós vamos perceber nos próximos vídeos que existem inúmeros artigos que na realidade foram ou corrigidos em seu texto, ou foram aprimorados com algo que já era muito pacificado na doutrina, ou pegaram as ideias que estavam no mundo da jurisprudência e trouxeram para o mundo do texto de lei. Essa é a proposta principal do nosso Código Civil. Atualizá-lo para adequá-lo ao que jurisprudencialmente nós já estamos pensando. O Código Civil, o projeto do Código Civil, PL 04 de 2025, ele não foi feito às pressas, como muitas pessoas vêm dizendo. Houve uma formação de uma comissão de juristas, essa comissão formada por 43 especialistas de alto gabarito no Código Civil, né, no direito civil como um todo. Esses especialistas abriram a oportunidade para receber propostas de outras pessoas que não faziam parte da comissão, mas que queriam colaborar com o projeto de reforma do Código. Essas propostas foram recepcionadas e, ao serem recepcionadas, foram analisadas pelas suas respectivas comissões. Então, o grupo que analisou, por exemplo, a comissão, o livro de parte geral, recebeu propostas para ali e dali fizeram um primeiro pente fino, estabelecendo aquelas alterações que seriam as alterações específicas para a parte geral, e depois isso foi levado para uma comissão mais ampla. Esse mesmo grupo de juristas, eles percorreram o Brasil com audiências públicas para apresentar as ideias, as propostas de destaque do Código de Processo Civil. Aqui em Salvador, por exemplo, essa audiência pública ocorreu no prédio do Tribunal de Justiça da Bahia. Foram 2 dias de exposição de pontos que se achava interessante demonstrar nesse primeiro início, né, da construção deste projeto. Feito isso, estabelecido o texto então foi apresentado agora ao Poder Legislativo e, sob a relatoria do senador Rodrigo Pacheco, ele está em trâmite inicial ainda lá no Senado. Então, quem fala que o projeto ele é muito acelerado, eu peço desculpas para discordar, porque, como eu disse, está agora no momento de se discutir esse projeto. O projeto ele é apresentado ao Poder Legislativo e agora senadores e deputados vão fazer as suas emendas, as suas discussões para melhorar, segundo o seu ponto de vista, o texto apresentado. Então, o texto apresentado não é o texto final que vai ser aprovado de forma peremptória, sem qualquer discussão. Não. O texto apresentado será discutido. Mas os senadores e os deputados não discutem de forma aprofundada. Isso não é um problema da comissão. A comissão faz as suas propostas, apresenta essas propostas e agora cabe ao Poder Legislativo adequar da forma que ele entender melhor. Tá? Então eu também não vejo nenhum tipo de assodamento quanto à questão do trâmite dessa comissão. Como eu disse, o projeto está apresentado e, de fato, o código ele precisa ser reformado. Tem outro ponto também que as pessoas falam, as pessoas que apresentam resistência, falam que é desnecessária fazer essa atualização do código. Eu discordo. E a reboque desse argumento, as pessoas vêm e afirmam que o Código Civil de 2002
como o próprio nome já está dizendo, ele foi aprovado em 2002 e ele entrou em vigor, foi promulgado em 2002, melhor dizendo, e ele entrou em vigor em 2003. E aí fazem um comparativo com o Código Civil de 1916, que entrou em vigor em 17 e perdurou até 2002. E aí essas pessoas que são contra esse projeto, ou dizem que é desnecessário o projeto, eles afirmam que, na realidade, houve um tempo muito curto de funcionamento, vamos dizer assim, de vigência do Código Civil de 2002 em comparação ao Código Civil de 16, o que se faz desnecessário, então, aí esse projeto. Sobre esse argumento, eu tenho para apresentar duas reflexões. Primeiro, a velocidade com que a sociedade atualmente muda é completamente diferente daquela sociedade lá da década de 1910, 1920. Ali, para a gente ter uma mudança social, era algo que levava um tempo muito gigantesco. Eu quero fazer um desafio para vocês e tentem imaginar o que é que vocês faziam em 2003 que hoje não fazem. Eu vou dar um exemplo rápido aqui para vocês. Ir para banco para pagar conta. Ah, mas eu vou. Ok. Mas se a gente pensar que a maioria das pessoas, inclusive eu, considero como perda de tempo ir a uma agência bancária para pagar uma conta porque eu posso fazer isso via celular, a gente vai perceber que muita coisa mudou de 2003 para cá. Aliás, pensem no seguinte, o uso da inteligência artificial. Imagina aí quando foi, tenta lembrar aí, quando foi que você começou a ouvir falar sobre inteligência artificial? Lembrou? Marque esse tempo e veja para o presente o quanto a inteligência artificial, do tempo que você ouviu falar pela primeira vez até hoje, ele mudou. Enquanto isso, a gente discute coisas do código que não têm uma aplicabilidade tão útil no dia a dia. Como, por exemplo, o regime da participação final nos aquestos. Inclusive, ele vai ser eliminado se o projeto for aprovado com essa linha, ele será eliminado do nosso sistema jurídico. Outra coisa, além desta mudança rápida da sociedade, a gente tem que lembrar que nosso Código Civil de 2002, ele foi pensado na década de 60. Ele foi apresentado ao Congresso Nacional na década de 70. E ele ficou mais de 20 anos dormindo na gaveta do Poder Legislativo. Então, apesar dele ter sido promulgado em 2002 e entrou em vigor em 2003, o seu texto não é um texto pós-Constituição. Ele foi pensado no final da década de 60, antes mesmo, por exemplo, de termos o divórcio. E com o dormir nas gavetas do Poder Legislativo, ele passou aí a sofrer atualizações. Mas o seu texto original, ele é da década de 60. Ele é quando o país estava ali num tempo de ditadura ainda. Então, o nosso código não presta, o código que está hoje presta. Trabalho com ele todo dia, graças a Deus. Mas é um código que a gente não pode negar que precisa de atualizações profundas para que a gente tenha uma sobrevida nele. Sem que a gente precise alterar a sua noção principiológica, mas a gente precisa dar uma sobrevida a ele. Sim, a gente precisa. Por isso que essa atualização do texto do Código Civil de 2002, na minha opinião, é algo muito bem-vindo. Respeitada, logicamente, todas as opiniões em contrário. Mas eu não consigo enxergar esse problema nesse marco inicial quanto à atualização do código, no sentido de que é algo desnecessário, que é algo assodado. Não, não. Estamos ainda no início do trâmite legislativo. A gente não sabe nem mesmo quanto tempo esse trâmite legislativo ele vai usar. Queremos nós que ele seja aí de 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas nada impede que, por exemplo, ele volte a ser a bela adormecida de 20 anos
e ficar nas gavetas do Congresso. Vamos ver. Enquanto nós estamos falando aí de PL, eu quero convidar vocês, então, a acompanhar aqui os próximos vídeos que trarei comentando artigo por artigo do nosso PL, para a gente entender e a gente visualizar quais são os reais pontos de alteração entre o Código Civil vigente e o PL 04 de 2025. Lembrando que os comentários aqui feitos serão comentários pela minha visão, onde eu aguardo, né, os comentários de vocês aqui embaixo. Lembrando também que tudo que será falado aqui será como base no projeto de lei, o PL 04 de 25, que foi apresentado e que está depositado no Senado Federal. Tá bom, pessoal? Convite feito. Fiquem ligados nos nossos próximos vídeos, que nós traremos aí conteúdo sobre o PL 04 de 2025. Até o próximo vídeo, então. Um abraço a todos.